Você já se perguntou qual é a maior batalha do livro de Mórmon? Talvez você lembre das histórias épicas de guerras entre nefitas e lamanitas. Talvez você pense em exércitos liderados por guerreiros como Capitão Moroni, Teancu ou Elamã. Mas existe uma batalha que se destaca não só pela violência ou pela quantidade de soldados envolvidos, mas porque ela representa o fim de uma nação inteira. Uma batalha tão intensa, tão sombria e tão humana que parece mais uma mensagem direta para nós. A batalha final da Colina de Cumorah, o dia em que o profeta Mórmon viu seu povo ser destruído diante dos próprios olhos. Mas a pergunta mais importante é: o que essa batalha ensina para a nossa vida hoje? Como um conflito que aconteceu há mais de 1600 anos pode nos ajudar a lidar com desafios modernos, espirituais, emocionais e até familiares? No vídeo de hoje, você vai entender a origem dessa guerra devastadora, por que ela aconteceu, por que Deus permitiu que um povo inteiro fosse destruído e, o mais importante, as lições profundas, práticas e transformadoras que essa batalha revela para nós aqui, agora, em pleno século XXI. Mas antes de a gente começar, já deixa o like para fortalecer o canal e se ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve para não perder nossos vídeos sobre fé, história e espiritualidade inspiradora. Agora sim, vamos viajar juntos para a Colina de Cumorah, o último capítulo de uma civilização antiga e talvez o começo de uma nova visão sobre a sua jornada espiritual. Para entender essa batalha final, precisamos voltar no tempo, mas não só para o campo de guerra, como também para o coração das pessoas que viveram essa época. O livro de Mórmon, que segundo o próprio Mórmon é um registro feito para o benefício dos remanescentes da casa de Israel, descreve séculos de história, fé, arrependimento, milagres, mas também decadência moral e espiritual. O povo nefita, que em muitos momentos viveu com justiça, prosperidade e revelação divina, passou a caminhar por um caminho bem perigoso. Orgulho, guerras internas, corrupção, abandono dos profetas, rejeição de Jesus Cristo e a violência crescente. Mórmon, um dos maiores profetas e líderes militares do livro de Mórmon, descreveu seu povo com tristeza profunda. É nessa época em que a última grande guerra começa a se formar. Os lamanitas, que também haviam se tornado poderosos, estavam em constante conflito com os nefitas, mas não era apenas um confronto militar. Era uma batalha espiritual que já durava gerações. E a cada ano, a cada luta, a cada provocação, a violência só crescia. O ódio se intensificava e a espiritualidade desaparecia. Mórmon registra que seu povo estava sem arrependimento e sem fé, e que não queriam voltar-se para Deus. O resultado? Eles se tornaram vulneráveis, e o inimigo externo encontrou um povo já derrotado internamente. É aqui que a história ganha um tom profético e doloroso, porque nenhuma guerra destrói um povo que permanece espiritualmente firme. A destruição, como repetido em todo o livro de Mórmon, começa por dentro. A Batalha da Colina de Cumorah não aconteceu do nada. Ela foi o capítulo final de um colapso que já estava anunciado. Segundo Mórmon capítulo 4 e 5, os nefitas e lamanitas entraram em uma espiral de violência tão intensa que ambos os lados começaram a competir em maldade. Os lamanitas realizavam atrocidades, os nefitas respondiam com ainda mais crueldade. Era uma guerra onde ninguém queria justiça, só queria vingança. Mórmon registra isso de uma maneira impressionante. Em Mórmon 5:16 ele diz: "O Espírito do Senhor deixou de lutar com eles." Essa frase é tão profunda que dá até um arrepio. Ela mostra que quando um povo rejeita Deus consistentemente, chega um ponto em que ele permite que colham as consequências de suas próprias escolhas. Um dos aspectos mais marcantes dessa guerra é que o próprio Mórmon, sendo um profeta, foi impedido por Deus de continuar liderando o exército por um período, porque o povo havia se tornado perverso demais. Mas em um último esforço de compaixão, Deus permitiu que Mórmon voltasse para tentar proteger o seu povo, não porque eles mereciam, mas porque Deus é misericordioso até o fim. É quando Mórmon volta que a batalha final começa a se aproximar. Eles sabiam que não tinham força militar, sabiam que estavam espiritualmente fracos, sabiam que a destruição estava vindo e mesmo assim continuaram. É sobre isso que essa batalha final realmente fala. O preço de ignorar a voz de Deus durante muito tempo.
A colina de Cumorah é um dos lugares mais sagrados e simbólicos citados no livro de Mórmon. Foi ali que Mórmon depositou os registros sagrados. Foi ali que Moroni, seu filho, sobreviveu como o último profeta. E foi ali que aconteceu a batalha mais devastadora de toda a história nefita. Mórmon descreve o cenário com realismo doloroso. Milhares de soldados, famílias inteiras destruídas, homens, mulheres e crianças fugindo, acampamentos cheios de medo, exércitos se organizando pela última vez, e um profeta que sabia que estava liderando seu povo para a morte. Quando chegaram à colina de Cumorah, Mórmon reuniu as pessoas, provavelmente tentando motivá-las ou ao menos tentar trazer um pouco de consolo. Em Mórmon 6, do 1 ao 4, ele descreve resumidamente que o seu coração transbordava de dor. Esse é um dos capítulos mais tristes de todas as escrituras sagradas. Imagine isso num contexto moderno. Você vê sua família, seus amigos e a sua comunidade inteira sendo destruída. E tudo o que você faz é tentar proteger o que pode, mesmo sabendo que não vai durar muito tempo. Mórmon então registra no capítulo 6 que nenhum dos seus 10.000 homens saiu ileso dessa grande batalha. E depois descreve a cena final, ele caminhando pela colina, o vento soprando, corpos de amigos e familiares espalhados pelo campo de batalha, e ele, um líder espiritual, um pai, um guerreiro, um escriba, chorando sobre o corpo do próprio filho. Essa é uma das cenas mais emocionantes de todas as escrituras. Ó vós, povos iníquos, como pudestes rejeitar Jesus Cristo? Mórmon 6,17. Apenas parafraseando, tá, gente? A maior batalha do livro de Mórmon é também o maior lamento. Não se trata de números ou estratégia militar. Trata-se de um povo que poderia ter sido salvo, mas escolheu outro caminho. Depois da guerra, Moroni ficou completamente sozinho, pois Mórmon morreu. Todos os seus amigos morreram e todos os seus parentes morreram nessa batalha. Não havia mais nação nefita, não havia mais torres de vigia, não havia mais cidades, exércitos ou templos. Só restou Moroni e as placas. Em Mórmon 8.3, ele basicamente escreve que não tinha ninguém com quem falar, porque todos pereceram. Esse é um dos registros mais solitários da história espiritual. Mesmo assim, ele continuou escrevendo, ele continuou tendo fé, ele continuou orando, ele continuou acreditando no Salvador, ele continuou preservando os registros até o último capítulo, o livro de Moroni. E isso ensina algo muito profundo a todos nós. Mesmo que tudo ao seu redor pareça perdido, você ainda pode escolher se manter firme. A fé não depende das circunstâncias exteriores, mas da luz interior. E a batalha de Cumorah vira, assim, um espelho espiritual para todos nós. Agora, chega a parte mais importante deste vídeo. Sim, a batalha de Cumorah foi real. Sim, foi trágica. Sim, foi o fim de um povo, mas ela também foi escrita para nós. O próprio livro de Mórmon afirma repetidas vezes que esse registro foi preservado para uma época futura, para um povo que ainda não existia, e que somos nós, leitores modernos. Então, o que a maior batalha do livro de Mórmon nos ensina? Lição número 1, a destruição começa por dentro. Nenhum povo é destruído de fora para dentro. Antes de cair militarmente, os nefitas caíram espiritualmente. Na vida real é igual. Relacionamentos não acabam de uma hora para outra. A fé não desaparece sem sinais prévios. Rotinas não desmoronam sem pequenos descuidos diários. A maior queda começa com pequenas concessões, hábitos ruins, orgulho, falta de perdão, falta de humildade, afastamento da oração e desprezo pela espiritualidade. A batalha de Cumorah nos pergunta: o que está te corroendo por dentro e o que você ainda está ignorando? Lição número 2. Arrependimento tardio não evita consequências. Mórmon registra que o povo lamentou, mas não se arrependeu. Eles queriam alívio, mas não queriam a mudança. Quantas vezes na vida real fazemos o mesmo? Queremos paz sem oração, proteção sem obediência, milagres sem fé, bênção sem compromisso e respostas sem humildade. A batalha de Cumorah nos lembra que Deus perdoa sempre, mas nem sempre remove as consequências. Lição número 3. Quando Deus deixa de lutar ao nosso lado, ficamos vulneráveis. O livro de Mórmon afirma em Mórmon 5,16: o Espírito do Senhor havia deixado de lutar com eles. Não porque Deus abandonou o povo, mas porque o povo abandonou a Deus. Quando afastamos a espiritualidade, perdemos direção,
tomamos decisões impulsivas, nos irritamos com mais facilidade, nos tornamos reativos e ficamos vulneráveis à ansiedade, ao medo e ao desespero. Kumora nos ensina que é perigoso enfrentar o mundo sem o Espírito Santo. Quarta lição: os profetas choram pelo povo, mas não podem obrigá-los a mudar. Ao ver o seu povo marchar para a destruição, Mormon chorou, mas não podia impedi-los. Isso ensina algo lindo e doloroso. Deus respeita o livre-arbítrio, mesmo que isso nos leve a caminhos difíceis. Pais não podem forçar filhos a escolherem o bem. Líderes espirituais podem ensinar, mas não podem controlar. Cada um de nós precisa decidir por si mesmo quem deseja seguir. Kumora ecoa uma pergunta: de quem você está ignorando os avisos no dia de hoje? Quinta lição: mesmo no colapso, Deus preserva um remanescente. Moroni sobreviveu para preservar o registro. O Evangelho sobreviveu por meio dele. A promessa de Cristo continua viva. Isso ensina que Deus nunca permite que a luz se apague completamente. Sempre haverá um remanescente, sempre haverá esperança e sempre haverá recomeço. Até nos momentos mais sombrios, Deus prepara um caminho. Lição número 6. Sua maior batalha é interior. A guerra na colina de Kumora foi física, mas o livro de Mormon deixa claro que ela representava algo espiritual. Vencer o orgulho, vencer o desânimo, vencer a tentação, vencer pensamentos autodestrutivos, vencer hábitos ruins e vencer antigas mágoas. No final, a maior batalha não foi entre nefitas e lamanitas, foi entre luz e escuridão dentro de cada coração. E isso continua sendo verdade até os dias de hoje. É impossível falar da batalha de Kumora sem sentir tristeza, mas o final do livro de Mormon não é uma mensagem de desespero, é uma mensagem de esperança. Mesmo após perder tudo, Moroni escreve palavras que atravessam séculos chegando até nós. Tendes fé, esperança e caridade. E no último capítulo, ele deixa o convite mais poderoso de todo o livro de Mormon. Pergunteis a Deus e ele vos manifestará a verdade pelo poder do Espírito Santo. A história termina com destruição, mas o registro termina com fé, convite, promessa, esperança e Cristo. Isso nos ensina que, mesmo que tudo esteja escuro, Deus sempre reserva a última palavra. Ele transforma finais tristes em começos novos. Ele faz da dor um caminho para a luz. E ele transforma batalhas perdidas em testemunhos eternos. Então, o que a maior batalha do livro de Mormon nos ensina hoje? Que nenhuma guerra é definitiva quando Deus está do nosso lado, que a queda começa dentro de nós e a vitória também. Que não importa o tamanho do exército contra você, se o Espírito Santo lutar por você, a vitória espiritual é garantida. A colina de Kumora foi o fim de uma nação, mas também o começo de um testemunho destinado a mudar o mundo. Agora eu quero saber de você. O que mais te marcou nessa história? Qual dessas lições você sente que Deus quer que você aplique na sua vida agora? Deixe aqui nos comentários e eu quero muito saber a sua opinião. Se este vídeo falou com você, deixe o like para fortalecer o canal. E se ainda não é inscrito, se inscreve agora para não perder os próximos vídeos sobre fé, espiritualidade e história sagrada. Nos vemos no próximo vídeo. Que Deus te abençoe e te dê força nas suas batalhas diárias.